Então, se você quer presentear alguém, você indica essas obras. Elas são mais difíceis de achar impressas, né, em formas de livro físico. O movimento espírita é tão surreal em nível de má qualidade, descompromisso com Allan Kardec, que a gente não tem as obras fundamentais dele disponíveis com essa facilidade. Mas hoje, graças a Deus, graças à internet e graças ao Kardecpédia, a gente pode estudar essas obras de graça aí no celular, no computador, até offline. Se eu baixar o aplicativo do Kardecpédia no celular, eu posso ler offline as obras de Kardec. Então, começar por essas três introdutórias. O que é o Espiritismo em sua mais simples expressão, e o resumo da lei dos fenômenos espíritas. São três obras introdutórias. E depois, aí sim, as demais obras na ordem cronológica. Por isso que ele coloca aqui por segundo o Livro dos Espíritos. Por quê? Porque foi o primeiro livro. E aí a gente vai ver que, continuando o item 35, ele coloca como terceiro o Livro dos Médiuns. Então, naturalmente, você vai ler as três primeiras obras introdutórias, depois vai ler na ordem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. E claro, por que aqui ele não cita o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese? Porque ainda não havia escrito, mas obviamente que por lógica você vai ler essas demais. Ele também não cita aqui a Viagem Espírita em 1862, porque também não existia. Você vai ler então na ordem essas demais obras. E aí a quarta obra que ele coloca é a Revista Espírita. E aqui eu quero ler o que ele diz sobre a Revista Espírita no item 35 e falar muito sobre isso. Então, a Revista Espírita, né, a Revista Espírita, variada coletânea de fatos e de explicações teóricas e de trechos isolados que completam o que se encontra nas duas obras precedentes, formando-lhes, de certo modo, a aplicação. Sua leitura pode fazer-se simultaneamente com a daquelas obras, porém mais proveitosa será e, sobretudo, mais inteligível se for feita depois do Livro dos Espíritos. Então, esse ponto aqui eu quero me fixar e é muito importante a gente entender. Ele coloca, primeira coisa, ele coloca a Revista Espírita como uma obra para ser estudada. O próprio Allan Kardec. Depois a gente vai ver mais para frente no catálogo racional, ele também coloca, Kardec deixa muito claro que a Revista Espírita é também uma obra fundamental. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes se coloca o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu, Inferno e a Gênese como as obras principais e básicas ou fundamentais, e as demais como complementares. Eu quero que isso fique bem claro nesse vídeo. Isso é falso, com todas as letras. Isso é falso. A Revista Espírita também está indicada por Kardec para ser estudada e como obra fundamental. A gente vai mostrar isso. Aqui já deixa claro, né? Se não fosse para a gente estudar, ele não colocaria junto com as outras que o movimento espírita considera como básicas ou fundamentais, mas ele coloca junto à Revista Espírita. E ele coloca uma coisa muito interessante, ele diz que a Revista Espírita, ela pode ser lida simultaneamente. E por isso faz todo sentido. Isso faz todo sentido, por quê? Para a gente entender o que era a Revista Espírita, ela começa a ser publicada em janeiro de 1858. Então, a primeira edição do Livro dos Espíritos é publicada em abril de 1857. Passam-se alguns meses. No primeiro mês de 1858, ele lança a Revista Espírita. Todo mês ela é lançada. É uma revista mesmo. É um jornal espírita fundado por Kardec. Então, lançava em janeiro, em fevereiro, em março. No final de cada ano, quando chegava lá em dezembro de 1858, que fechou o primeiro ano da revista, ele juntava os 12 fascículos e transformava num livro onde continha a Revista Espírita de 1858. Todos os 12 volumes que saíam mensalmente.
Ele vai fazer isso em 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Em 69 ele morre no final de março. Mas ele já tinha a revista do mês de abril pronta. Então a gente tem a Revista Espírita escrita por Kardec até abril de 1869. Então é a mais vasta obra de Kardec em termos de número. São 12 volumes. Porque foram 12 anos, de 1858 até abril de 69, publicada mensalmente. Então são 12 grandes volumes que são as somas dos meses de cada ano. É o maior trabalho de Kardec. E por que faz sentido ela ser lida simultaneamente? Porque essa obra, ela, enquanto todas as outras estavam sendo escritas e desenvolvidas, ela estava sendo escrita junto, mensalmente. Então ela acompanha o dia a dia de toda a construção e desenvolvimento do Espiritismo, desde o início até a morte de Kardec. Então você lê ela paralelo. Aliás, inclusive, a gente vai entender muito das demais obras lendo a Revista Espírita. Como é que surgiu, qual foi o contexto, as discussões. E como Kardec coloca, complementa as demais obras. Muita explicação que a gente vai encontrar na Revista Espírita não estão nas outras obras. Aliás, é por isso que elas são fundamentais. A Revista Espírita, ela é, num certo sentido, a mais importante obra de Kardec, porque é ela que vai mostrar o dia a dia, as interpretações, Kardec trabalhando, as aplicações, a prática do Espiritismo no dia a dia. Muitas das dúvidas que surgem das demais obras, que são mais teóricas, a gente vai solucionar na Revista Espírita. Então é fundamental, aliás, é a leitura das 12 revistas espíritas que faz a gente mudar completamente o nosso entendimento sobre o espiritismo. Porque ali a gente vai conseguir ter condições de entender melhor as demais obras. A Revista Espírita é a obra que mais foi ignorada, desprezada e escondida do movimento espírita no século XX. Tanto que ela demora quase 100 anos de movimento espírita brasileiro para ser traduzida. Nós tivemos quase um século de movimento espírita brasileiro sem as revistas espíritas. Então o movimento espírita não conhecia a obra mais importante e longa de Kardec. Vejam o nível do absurdo disso. Nós teríamos outro movimento espírita, outra história se a revista espírita tivesse sido conhecida. Ainda hoje, as grandes discussões e enganos do movimento espírita, quem leu a revista espírita já resolveu, já entendeu. E é por isso que ela é tão atacada e escondida. A revista espírita, ela é desvalorizada por ignorância e por interesses escusos que querem desviar as pessoas de Kardec. Porque, vou repetir, muitas das dúvidas que a gente fica com as demais obras, a revista espírita escancara o entendimento. E, lamentavelmente, a gente tem um movimento espírita que não conhece a revista espírita. E quando ouve falar, é sempre com um ar depreciativo, sempre para diminuir a importância dela. Não, ela é apenas um laboratório de Kardec, não é bem assim, é porque ela não tem tanto valor assim. Isso é mentira. A revista espírita, ela é a mais importante obra, porque ela é o dia a dia de todo o trabalho que Kardec fez. E vai nos ajudar a entender as demais. Então a gente lê todas, paralelamente à revista, as 12, também tem no Kardecpédia, começando pelas 3 introdutórias. E depois lendo as outras. É muito importante que você leia a revista espírita. Vai mudar para sempre o seu entendimento sobre o espiritismo. Então vejam como ele deixou o material e deixou a ordem que a gente deveria estudar esse material.
cabe a nós agora, se você está há 50 anos, 20 anos, 10 anos estudando Espiritismo e você não leu a Revista Espírita, pare